Elise, porque os 300 que Esparta, pelo que me consta, morreram de praia. E eu não tenho a menor de jeito nenhum. E com isso eu saldo o nosso diretor, o Wilson Vieira, agradeço a presença dele aqui. Lamento a ausência do professor Sílien, que certamente gostaria muito de estar presente nessa ocasião. Me disse isso pessoalmente. E saldo a todos os presentes, professores, técnicos administrativos, alunos, seus familiares, meus colegas. Eu vou fazer uma fala assim, um pouco menos, acho eu, na medida do possível, emocionada. E porque, em primeiro lugar, eu quero... E vou fazer uma coisa diferente, que eu não costumo ler as coisas que eu falo. Mas, nesse caso específico, em função da ritualidade da situação, eu resolvi escrever isso. Eu estava longe, eu estava em Porto Seguro, onde eu estava participando da reunião da SBPC, porque, na verdade, não me consultaram sobre essa data que está se realizando essa formatura, e eu deveria voltar no domingo. Então acabou que eu não voltei no domingo, voltei hoje às 4 horas da manhã, dormi só 2 horas. Mas como eu escrevi vai ser bom, porque aí eu posso ler e não digo muita besteira, né, nessa situação. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa homenagem que estão fazendo a mim, e considero que ela abrange todos aqueles que se engajaram, colaboraram, apoiaram e lideraram esse projeto universitário institucional durante quase 40 anos, desde quando eu iniciei meu doutorado nos Estados Unidos, em 1979. Em seguida, eu quero me desculpar, porque eu acho necessário fazer uma narrativa um pouco longa, talvez, mais ou menos uns 20 minutos, do meu ponto de vista, dos principais aspectos institucionais desse processo, que hoje, ao mesmo tempo que encerra talvez a mais relevante de suas fases até aqui, inicia uma nova etapa que demonstra não só a sua pujança, mas a sua capacidade de diversificar-se e desdobrar-se em outras direções, que todos esperamos sejam tão frutíferas quanto as que as antecederam. Sem dúvida, essa primeira fase esteve associada estreitamente à minha trajetória acadêmica e profissional, mas a que se segue deverá cada vez mais libertar-se dessa vinculação, para autonomizar-se e diversificar-se, como é o destino de todas as formulações acadêmicas bem-sucedidas. A questão que tem conduzido o nosso trabalho está profundamente vinculada à perspectiva contrastiva da antropologia contemporânea, que localiza na explicitação de diferenças entre sociedades e culturas a possibilidade de elucidação de aspectos obscuros da sociedade do observador. Assim, o objetivo deixa de ser a compreensão do outro pela aferição de suas semelhanças conosco e passa a ser a explicitação das nossas características, sempre ocultas a nossos olhos acostumados a considerá-las como naturais, até que são confrontadas pelos contrastes da experiência proporcionada pelo outro. No caso específico, foram as diferenças nas práticas, representações e regulações do espaço público no Rio de Janeiro e na região da Ivy League dos Estados Unidos, que fica no Nordeste dos Estados Unidos, observadas por ocasião da realização de meu doutorado, que, despertando minha curiosidade, tornaram-se o eixo de minhas preocupações acadêmicas. Ocorre que esses espaços públicos dos Estados Unidos são intensamente regrados, exigindo de todos os que os frequentam obediência às suas regras de comportamento em público, desde a disciplina dos olhares até aquela que limita a sonoridade dos ruídos em público. Ocorre também que são os próprios cidadãos que se encarregam de fazer cumprir essas regras, advertindo severamente aqueles que não as respeitam, seja por desconhecimento, seja por opção. Assim, à primeira vista, há um cerceamento da liberdade de agir em público que limita a liberdade dos indivíduos de maneira explícita. A justificativa ética e moral para tal procedimento é a de que,
sendo todos iguais em direitos, todos devem igualmente limitar sua liberdade quando em público. Apenas em ambientes privados somos livres para nos comportarmos da maneira que acharmos melhor. Isso advém do fato de que eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 1979 e estávamos aqui, né, no rigor de uma ditadura militar, etc., um sistema repressivo. Eu estava na universidade, nós éramos muito afetados por aquele regime militar, a maneira como lidava conosco. E eu digo, bom, eu vou para os Estados Unidos, que é um lugar, né, que aparentemente tem a liberdade, né, e eu achei aquilo uma coisa, estranhei muito, né, porque eu não podia fazer nada em público. Você não pode, né, fazer churrasco na praia, tudo isso que vocês fizeram aí, não pode fazer nada disso, entendeu? Em público não pode fazer em particular, mas em público não pode. Então eu fiquei muito chocado com isso, né, com essa ideia de que a liberdade, o lugar da liberdade, não tinha liberdade. É isso do nosso ponto de vista. Então, os contrastes com o nosso espaço público não são de pouca monta, pois estamos acostumados a associar a liberdade à ausência de regras, e as regras à repressão externa à nossa vontade. Sem dúvida, por isso, os latino-americanos em geral são rotulados pelos americanos não latinos como mal educados, barulhentos, desleixados com os espaços públicos e invasores do espaço e da privacidade alheia quando em público. Essa perspectiva pejorativa, valorativa, muitas vezes assumidas pelos próprios sujeitos dessa crítica, quer dizer, os próprios latino-americanos, despertou minha curiosidade. Seríamos mesmo infensos a uma cultura superior e civilizada? O que nos levaria a essa atitude de desobediência sistemática a regras e a preceitos de civilidade? O caminho trilhado foi longo e implicou extensa pesquisa de campo com instituições de controle social, em especial as de justiça criminal e de segurança pública no Rio de Janeiro, e aprofundada também em pesquisa bibliográfica sobre o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, especialmente aquele que se chama de trial by jury, que culminou em minha tese de doutorado e em texto que no futuro se tornou minha tese para o concurso titular em antropologia na UF. Nesses trabalhos, comecei a descrição de nossas práticas institucionais de justiça criminal e de segurança pública, por contraste com as instituições da common law e do trial by jury, que se desdobrou em outros inúmeros trabalhos acadêmicos meus e de meus colegas. Iniciei, assim, a explicitação das características inquisitoriais e escolásticas das nossas tradições jurídicas, que fundamentam a sua autorrepresentação como poderes fechados em si mesmos e tutores da cidadania, razão suficiente para que não exerça o papel normalizador que essas instituições exercem em outros contextos, aqueles das sociedades ditas normalizadas. Fim dessa etapa, em 1986, com o término do meu doutorado, é de se notar que o assunto com que me envolvi academicamente na época não era um tema de interesse para as ciências sociais, muito menos para a antropologia. Na ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, que tem uma revista chamada Revista Brasileira de Ciências Sociais, publiquei meu primeiro artigo em 1989, depois de submetê-lo por 2 anos, numa extrema crítica e polêmica para conseguir a publicação do meu artigo, e foram precisos 6 anos para, em 1994, por ocasião da organização da reunião da Associação Brasileira de Antropologia, em Niterói, para que eu pudesse apresentar um trabalho sobre essas questões e um grupo de trabalho sobre a cultura de sociedades mediterrâneas, com a nossa colega Lana Lage, a nossa primeira e definitiva mestra no que se refere à história dos procedimentos inquisitoriais entre nós. O tema, portanto, além de polêmico, estava fora de lugar no campo das ciências sociais e também do direito, pois a tese de doutorado só foi publicada em 1994, inicialmente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e em 1995 pela editora Forense, tendo ambas as edições encalhado solenemente. Elas ficaram encalhadas durante 10 anos essas 2 edições. Não vendeu, quem comprava isso. Como nada na vida profissional, acadêmica, profissional e pessoal se faz sozinho, esse projeto se construiu lentamente em equipe desde seu início, durante o doutorado, até os dias que correm, inicialmente reduzida
a equipe se constituía de alunos e graduados do curso de Ciências Sociais da UF, reunidos em um projeto integrado financiado pelo CNPq. Alguns, até hoje, estão presentes nessa fase do projeto, como Ana Paula Miranda, Glaucia Mozinho e Paulo Gabriel Ilon. Em 1994, com a colaboração do nosso decano, o professor Luiz de Castro Faria, instituímos o programa de pós-graduação em Antropologia e Ciência Política e, paralelamente, o Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa, no FEP, da UF, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, iniciando com isso a formação qualificada de quadros acadêmicos e profissionais para a pesquisa e para o ensino de pós-graduação em nossa área. Em 2002, separados dos programas de Antropologia e de Ciência Política, instituiu-se o doutorado em Antropologia, finalmente nele constando uma linha de pesquisa voltada para os estudos de conflitos, que no mestrado não havia também. O mestrado não quis abrir uma linha nessa linha, não achava isso importante, né? Iniciou-se com isso a formação de uma nova geração de pesquisadores doutores engajados no campo da pesquisa em administração de conflitos. Paralelamente, duas outras colaborações institucionais se iniciaram com o campo do direito, de um lado, através da cooperação com a professora Maria Estela Morim, que está aqui presente, vinculada ao mestrado e doutorado em Direito da Gama Filho, e outra, através do professor Jorge da Silva, com a Fundação Fora e com o Instituto de Segurança Pública da Segurança do Estado, da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, através do curso de especialização em políticas públicas de justiça criminal e de segurança pública, destinado a oficiais da Polícia Militar e a delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O senhor Jorge da Silva também está presente aqui. Essas cooperações, que se estenderam a outras instituições, envolvendo o grupo na elaboração de diagnósticos e planos de segurança e na ministração de cursos para guardas municipais de vários municípios do estado do Rio, estabeleceram um diálogo entre as ciências sociais e o campo do direito e da segurança pública pioneiro no Brasil, que começou a desconstruir preconceitos recíprocos há muito cultivados em ambas as áreas, pelo menos no que diz respeito a uma parte do conjunto dos atores que participaram desse projeto, seja como alunos, seja como professores. A partir do meados da década de 90, iniciamos também a construção de uma rede internacional de pesquisa, trazendo até aqui colegas do Canadá, o professor Daniel dos Santos, da Argentina, o professor Sofia Tescornia, até hoje nossos colaboradores, e da França, Isaac Joseph, meu querido amigo, prematuramente falecido, a quem homenageio nesse momento. Essa colaboração, que posteriormente se estendeu aos Estados Unidos e a Portugal, promoveu a internacionalização necessária dos pesquisadores, fossem eles professores, fossem eles alunos de doutorado da UF ou da Gama Filho, indispensável à manutenção da perspectiva contrastiva a que me referi anteriormente. Com a rede instituída, nos candidatamos a projetos de pesquisa de âmbito e escopo cada vez mais abrangentes, incorporando colegas da área de Sociologia, Ciência Política, História e Direito, distribuídos por 8 estados brasileiros e 5 países. Em 2008, finalmente, com o programa Reúne, decidimos apresentar um projeto muito acalentado para a criação deste curso que ora estão concluindo. A razão disso foi que a nossa experiência com o curso de especialização e com o curso de Direito indicou a necessidade de uma formação diferenciada para desempenhar no mercado da segurança pública atividades que se moldassem pelo viés da sociedade e não do Estado, com ênfase no diálogo e não na repressão, como são generalizadamente concebidas, fruto direto da formação militar e da inquisitorialidade presente na tradição do direito público de seus agentes habituais. A tarefa, como se sabe, não foi fácil. A recusa do curso no ISTIF, após 4 meses de debates acalorados, mostrou que os preconceitos da academia ainda estavam fortes contra a ideia de uma segurança pública, do ponto de vista da sociedade, pois ela era associada por nossos adversários à repressão estatal. Confirmavam-se, infelizmente, assim, nossas primeiras hipóteses de que a sociedade brasileira não é uma sociedade normalizada, onde a aderência às regras representa o respeito à igualdade dos seus membros, sobrepondo-se à liberdade de cada um deles em particular. Pelo contrário, a especificidade da nossa história como Estado e como nação, calcada na desigualdade jurídica entre os súditos,
de um império onde graçava um regime escravocrata, impôs às instituições jurídicas e policiais uma dupla perspectiva no trato da administração de conflitos. Ao selecioná-los inquisitorialmente entre aqueles que se dão entre os juridicamente iguais e aqueles que se dão entre os juridicamente desiguais. Neste último caso, no trato de conflitos entre juridicamente desiguais, o uso da repressão é inevitável para castigar aqueles que estão manifestando anseios em público que não são adequados ao seu status jurídico e social. Paradoxalmente, logo a seguir a nossa frustração no ambiente universitário, no início de 2009, graças à dedicação de nossa colega Lucia Baum e de sua equipe, conquistamos a aprovação de nosso projeto institucional no edital mais prestigioso da Academia Brasileira, o Programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Expunha-se assim a face conservadora de parte da universidade, infensa a mudanças e afeita a repetições monocórdicas, amparadas por fichas de aula amareladas pelo mundo. Felizmente, como desde o início, não estávamos sós. Desde sua passagem pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Vice-Reitoria, recebemos o apoio consistente do nosso hoje reitor, professor Sidney Mello, que, diante deste feito acadêmico, convenceu o então reitor, professor Roberto Salles, a nos contemplar com espaço adequado à instalação do INEAC, posteriormente acolhido administrativamente dentro da UF, como núcleo de ensino, pesquisa e extensão em estudos comparados de administração institucional de conflitos, vinculado à PROP, graças ao também generoso apoio de seu pró-reitor à época, o professor Antônio Cláudio Nobre. À deriva, não ficamos. No entanto, para o prosseguimento de nosso projeto institucional, faltava ainda a unidade de ensino para sediar o curso. Mais uma vez, nosso atual reitor agiu no sentido de articular nossa recepção na Faculdade de Direito da UF. Aposentei-me no Departamento de Antropologia e fiz concurso para o Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito, de onde articulou-se a criação do curso e do Departamento de Segurança Pública em 2012. Nesse processo, além do apoio do seu diretor, professor Edson Alvise, do chefe de departamento, professor Vanir Silva, e dos professores do departamento, como o professor Rogério Dutra e Douglas Leite, aqui presente, o professor Wilson Madeira também, foi fundamental a habilidade política e a generosidade incansável de nosso colega Ronaldo Lobão. A carência de mão de obra devidamente contratada foi inicialmente enorme, e os primeiros alunos do curso, esses que estão aqui se formando, certamente se ressentiram disso. Tivemos uma greve de 4 meses logo no início do curso, que desestimulou muitos, principalmente aqueles que vieram de fora do estado. O professor Lenin Pires, então, decano do departamento, foi incansável na articulação dos recursos materiais e humanos, congregando os professores da UF e de fora da UF, como o professor Jorge da Silva e a professora Estela Morim aqui presente, e técnico administrativo, inicialmente o homenageadíssimo Cláudio Barbosa, depois secundado por outros dedicados colegas, alunos do mestrado e doutorado dos cursos de pós-graduação em estrito senso, onde lecionávamos antropologia, direito constitucional, sociologia e direito, para que realizassem seus estágios docentes do curso. A eles se juntaram nossos pós-doutorandos para suprir a extrema carência de quadros docentes. Sem eles, o curso não teria adiante, como foi reconhecido aqui por todos. Após essa heróica fase, mais uma vez, veio nosso socorro atual reitor, assessorado pelos nossos colegas que compõem sua equipe, realizando um concurso que admitiu mais 3 professores, a professora Vivian Paz, o professor Pedro Heitor, o professor Vladimir Luiz, que prontamente se engajaram no projeto. Mais recentemente, os quadros do departamento, já desfalcado pela minha aposentadoria, também por obra da administração anterior e da equipe desta administração, foram acrescidos de mais 6 colegas adjuntos e uma professora substituta, todos extremamente dedicados, totalizando 11 professores, número ainda insuficiente para atender às múltiplas funções requeridas para o desenvolvimento de suas atividades. Entretanto, como a vida é sempre plena de surpresas, foi com esse sentimento que nos deparamos em 2013 com uma solicitação da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro para criar um curso de tecnólogo de segurança pública à distância. Desafio que inicialmente nos pareceu acima de nossas forças. Isso porque, além de termos que nos familiarizar com as técnicas do ensino à distância, nós não só não tínhamos quadro suficiente para criar as disciplinas,
muitas delas ainda não lecionadas no curso de bacharelado, que o curso de tecnólogo era uma síntese do curso de bacharelado, muito menos para coordená-las, devido à exiguidade do nosso quadro docente e à carência de profissionais com a expertise e a disponibilidade necessárias em outras instituições públicas de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que era uma exigência do consórcio CEDERJ, patrocinador do projeto. O professor Pedro Heitor, então, aqui presente, assumiu as responsabilidades do encargo e, com sacrifício pessoal e profissional, assistido pela nossa colega Mônica Garelli, montou uma equipe e conseguiu levar a tarefa a cabo, formando-se a primeira turma desse curso no semestre que vem, quando espera-se que possamos fazer outra solenidade equivalente a esta. Este é o momento, então, onde nos encontramos. A primeira turma do bacharelado, pioneira no Brasil nas universidades federais, colou seu grau e deve colocar-se no mercado de trabalho da segurança pública com a perspectiva de dar-lhe outras conotações. A tarefa é longa e culmina um processo complexo, onde pesquisa, extensão e ensino se somaram para se reproduzirem universitariamente em resultado palpável. É certo que as ciências sociais, quando aplicadas, produzem políticas públicas, as quais só se tornam efetivas quando geram a aderência dos agentes que as aplicam, assim como daqueles a que se destinam. O enraizamento da desigualdade em nossa sociedade dificulta sobremaneira essa adesão, pois as regras não têm aplicação uniforme e ora beneficiam, ora prejudicam grupos diferentes a que se aplicam desigualmente. Esse cenário, paradoxalmente, inscreve-se subrepticiamente no universo jurídico que deveria ser republicano, explicitando quão grave e permanente será este embate de que todos escolhemos participar. Encerro a minha fala com uma palavra de esperança, mas certo de que o caminho de todos vocês, professores e graduados, será sempre difícil e nem sempre trará as gratificações merecidas. É isso que hoje ocorre quando, apesar do inegável sucesso de nossos projetos institucionais, ou até talvez por causa dele, somos desalojados do nosso endereço na unidade de ensino que nos acolheu, a Faculdade de Direito de Niterói, o que nos coloca novamente na dependência do apoio de nosso reitor Sidney Mello e do seu diretor, professor Wilson Madeira, para obter um outro endereço que faça jus ao esforço despendido até aqui por todos nós. Entretanto, a certeza desse apoio, aliado à nossa persistência, indica que este é um caminho que se torna cada vez mais irreversível, digno do apoio, portanto, institucional, tanto da academia, que acaba de renovar o financiamento ao nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, como da universidade. Mas certamente também nos faz objeto de oposições pessoais e institucionais, daqueles que não se conformam com as mudanças do status quo naturalizado da iniquidade jurídica e social que vivenciamos em nosso país. Para enfrentar esses males bravios, devemos estar solidários com o conhecimento que possuímos e que precisamos cada vez mais aprofundar, pois é ele que nos distingue no embate com opiniões alicerçadas tão somente na quantidade de poder de quem as emite, e por isso mesmo sujeitas a variações de acordo com os caprichos desses mesmos poderes. Para manter sempre altivos esses ideais, contem sempre com essa instituição para apoiá-los e estimulá-los nesse infinito processo de aperfeiçoamento intelectual e profissional. Boa sorte a todos e bom trabalho.